A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 11, de 27 a 29. Não preciso nem dizer amém, né? Mas alguns estão conferindo na sua Bíblia também. Hebreus 11, começando com o verso 27, vamos ler juntos. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Que o Senhor possa abençoar essa porção da sua palavra aos nossos corações. Podem se assentar. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa mensagem sobre as escolhas da fé. Estamos aqui falando sobre a fé. Hoje de manhã, o pastor Cloriovaldo também falou sobre fé. Trouxe uma mensagem maravilhosa para nós. Nós só pudemos tê-lo na parte da manhã, mas foi bem prática a mensagem que ele trouxe nesta manhã. Nós temos estudado esses grandes heróis da fé, mas são homens como nós, são pessoas comuns, que simplesmente tiveram o que é destacado aqui, pela fé. Pela fé, Abel ofereceu, pela fé, Abraão, ele partiu para uma terra, sem saber para onde ia. Pela fé, Noé construiu uma arca, pela fé, e assim a galeria vai, desses grandes homens de fé. Abrão, Isaac, Jacó. E quando nós chegamos em Moisés, nós lembramos que ele foi o grande libertador do povo de Israel. Pela fé, Moisés. Estudamos um pouco sobre ele já 2 domingos atrás. Moisés, apenas nascido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E nós vemos que primeiro ele foi recebido como se fosse filho mesmo da filha de Faraó. Recebeu toda a educação primeiro por Jocabede, de sua própria mãe. Mas daí também seus primeiros 40 anos foram ali recebendo toda aquela educação e ensino dos egípcios. Mas este homem fez umas escolhas importantes. E é exatamente isso que nós queremos destacar nesta noite, continuando nas escolhas que ele fez. Escolhas certas. Algumas escolhas foram escolhas no sentido negativo. Ele rejeitou as coisas do mundo. Ele rejeitou as riquezas, ele rejeitou a fama. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. Escolha certa. Era um homem que soube fazer escolhas certas. Quanto mais nós amamos a Cristo e vivemos para Cristo, nós vamos poder também fazermos escolhas certas. O mundo não entende. Eles estranham quando nós não participamos das coisas erradas que eles estão participando. 1 Pedro 4, 3 e 4 diz que acham estranho não participarem das coisas impuras, das coisas erradas. E nós sabemos que tem um preço quando nós escolhemos ser diferentes, seguirmos os passos de Jesus. Pois todos os que querem viver de maneira piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a perseguição é certa quando nós vivemos para Cristo, porque o mundo não vai gostar disso.
Mas aí nós olhamos em Moisés. Moisés tinha tudo do mundo. E o verso anterior ao texto de hoje diz que ele considerou o opróbrio de Cristo. E alguns iriam questionar, mas por que está falando de Cristo? Moisés nem sabia de Cristo. Seria o opróbrio do Messias que estava para vir. Ele considerou isso muito mais precioso do que as riquezas do Egito. Ele considerou o opróbrio de Cristo porque ele sabia que em Cristo ele tinha muito mais do que as riquezas, a fama e todas as coisas aqui deste mundo. E nós observamos que Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser um libertador. E ele foi preparado para fazer esse trabalho de libertação do povo dele, do Egito. Moisés, ao ser preparado, ele entendeu que ele era aquela pessoa que Deus queria usar para libertar o povo. Só que chegou uma hora da vida dele, bem no começo, que ele achou que ele mesmo podia resolver as coisas nas suas próprias mãos. E assim ele foi lá e matou um egípcio, enterrou na areia, e por isso ele teve que sair, fugido de lá, foi para Midian e ficou mais 40 anos. 40 anos de preparação, onde ele foi preparado pelo Senhor para se tornar, sim, aí um libertador do Senhor, do seu povo do Egito. Nós ainda temos que observar que toda vez que nós queremos viver para Cristo, nós vamos sofrer perseguição, sofrer pressões. Pressões por certo virão. No mundo passais por tribulações, mas tende bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. E nós temos que também ter essa certeza que o Senhor vai nos dar a vitória, assim como Ele deu para Moisés. Amém? Vamos então para o nosso primeira escolha dele. No que devemos basear as nossas escolhas? As escolhas da fé. Mais ou menos só continuando o que nós já temos estudado. Continuando aqui então no texto, nós temos primeiramente, temos que buscar nessas escolhas, primeiro, os planos de Deus. Verso 27, a segunda parte, diz assim, pela fé abandonou o Egito, eu vou ler o verso inteiro, e nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés, ele precisou ter uma fé muito grande, pois o Senhor tinha lhe escolhido, chamado para ser o libertador. Moisés tinha medo. Vocês têm medo? Moisés tinha medo de falar. Por isso que ele chamou Arão. Tem uns que não tem medo de falar, tem uns que tem mais medo, né? Fala muito, fala demais, né? Mas falar de Cristo precisa de ousadia. Chegar diante do faraó e falar também precisava de muita coragem. Provérbios 29, 25 diz que o temor do Senhor arma ciladas. O temor do homem arma ciladas, se der errado. O temor do Senhor não arma ciladas, não. É o temor ao homem arma ciladas. E Moisés estava dizendo, eu não sei falar, Senhor, não sei o que dizer. Vai, pois, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Moisés tinha que simplesmente obedecer. Tantas vezes nós também chegamos em situações onde nós não sabemos o que falar. Mas se nós estamos cheios da palavra de Deus, nós vamos poder falar. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós vamos estar prontos para falar naquela hora, na hora que nós formos apertados para nós darmos um testemunho, o Senhor vai conceder para nós as palavras certas. Nós temos que entender que Deus tem um propósito, tem um plano,
e tem as promessas. Mas primeiro, olhando nos planos de Deus, Moisés teve que passar por toda aquela sequência. Primeiro ele foi escondido por 3 meses pelos seus pais. E sabemos que o Senhor tinha um propósito nisso também, pois aí levantou a própria mãe para criá-lo. Ele acabou sendo criado pela mãe e depois sendo educado pela mulher de Faraó. E nós recordamos que ele passou por essas etapas da vida justamente porque Deus tinha um plano em sua vida de lhe usar para se tornar o libertador do seu povo. Por quê? Moisés cria no invisível. Em 1 Pedro 1,6 diz, no qual, não tendo visto, amais. O qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Nós também não temos visto a Deus, não temos visto a Cristo, mas amamos, não amamos? E Moisés diz no final do verso 27, permaneceu firme. Irmãos, nós também precisamos permanecer firmes ao crer no invisível. Nós não podemos ver a Deus, mas nós cremos. Deus é Espírito. Importa que os adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Mas não vendo a Deus, nós cremos. Lembramos de Tomé, né? Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque não temos visto a Jesus e temos crido nele. Então, Moisés foi alguém que teve fé nos planos perfeitos de Deus. Eu tenho sempre seguido uma sequência de George Miller para entendermos a vontade de Deus. Coloquei aqui só para nós recordarmos. 2 dos meus heróis, sem ser bíblicos, mais contemporâneos, são Hudson Taylor e George Miller. Hudson Taylor disse sobre fazendo os planos, comece com Deus, buscando os seus planos, e daí esforce-se para realizá-los. Mas George Miller deu uma sequência para nós, mais ou menos, que nem sempre é nesta ordem. Mas essa sequência é muito boa para nós lembrarmos. Quando nós fazemos planos, sabemos que, às vezes a gente brinca, planos têm que ser feitos a lápis, para que o Senhor possa ir lá e apagar. Quando nós fazemos planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos que esperar que o Senhor dê para nós a resposta. E muitas vezes eu tenho descrito os planos, a vontade de Deus como um rolo que vai desenrolando aos poucos. Nós não recebemos isso tudo de uma vez. Nós vamos recebendo aos poucos. George Miller então dá 6 maneiras. A primeira ele diz, entregue a sua vontade própria. Sabemos que quando nós queremos fazer a vontade de Deus, sempre entra em conflito a nossa vontade, o que nós queremos fazer. Então ele deixa bem claro que antes de mais nada você tem que deixar de lado a sua própria vontade. Então, primeiro, entregue toda a sua vontade própria. Segundo, busque na palavra de Deus a vontade revelada. Tem certas coisas que nós não vamos pedir. Senhor, qual que é a sua vontade? Por exemplo, a santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Não preciso perguntar para Deus, é vontade dele a santificação? Não, eu sei. Está aqui na palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então certas coisas estão descritas aqui, mas há certas coisas que não estão aqui descritas. Por exemplo, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou casar. Alguns gostariam que estivesse descrito, mas não está. Mas você precisa seguir a vontade revelada. Fazendo a vontade
dia a dia das coisas que você sabe ser revelada, o Senhor vai nos mostrar no caminho. Geralmente eu gosto de ilustrar isso como um navio. Se o navio está ancorado, ele não pode dirigir. Você tem que estar com o seu navio já movimentando. E aí buscando não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E ele vai dirigindo. Quando você desvia para a direita ou quando você desvia para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Mas você tem que estar caminhando nesta direção. Então, primeiro, busque busque a vontade revelada de Deus. Primeiro deixa de lado a sua vontade, mas segundo, busque a vontade revelada de Deus na palavra. O terceiro conselho que George Miller dá é: busque conselheiros sábios. Sabe, irmão, nós temos um problema nessa área de conselheiros. Nós geralmente queremos conselheiros que falam o que a gente quer ouvir. Esses não são os melhores conselheiros. Nós temos que buscar um conselheiro que diga: olha, a palavra de Deus diz isso, que te instrui conforme a palavra de Deus. Busque conselheiros sábios. Na multidão de conselheiros há sabedoria, mas essa multidão de conselheiros tem que ser conselheiros que estão embasados na palavra de Deus. Busque conselho com pessoas sábias. Mas daí tem uma parte bem prática. Observe as portas abertas e as portas fechadas. Sabemos que o Senhor vai abrir. Há uma porta aberta para o ministério. Eu vou entrando. Na medida que eu vou entrando, é que nem aquelas portas que se movem. Ela vai se abrindo. Portas abertas. Mas de repente eu vou entrando ali, como já aconteceu ali antes de nós colocarmos aquela faixa. Algum entrar bem rápido e bater com o nariz naquele vidro, né? Aconteceu, foi assim lá Acho que não foi bem desse jeito, mas eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Entrarem, darem com a cara naquela porta, a porta não abrir, porque não é a vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos forçar a porta. Estamos vendo que ela não está abrindo e nós queremos. Aí, mais uma vez, é porque nós estamos dependendo de nós mesmos. Nós não estamos fazendo a primeira coisa, que é entregar a sua própria vontade a Deus. Observe as portas fechadas, as portas abertas. Observe a paz de Cristo. Eu tenho um pouquinho de temor desta palavra, porque eu já vi pessoas dizendo, eu aconselhando: olha, eu estou namorando uma pessoa incrédula, mas eu creio que ela vai aceitar Jesus, é meu jeito que eu vou evangelizar. Eu estou com uma paz sobre isso. Isso é paz forjada, porque é contrário à palavra de Deus. A paz verdadeira é uma paz que vem de dentro, onde você está fazendo o que Deus quer. Você não vai ter uma paz de Deus sobre algo errado. Eu lembro do Haroldo, quando ele pregava sobre isso. A menina vinha falando: ora para o meu namorado para ele aceitar a Cristo. Ele virava para ela e dizia: é a mesma coisa que você orar para mim e roubar o banco. Não é certo. Por que eu vou orar por isso? Não vou orar por uma coisa que eu sei que não é certo. Então eu preciso saber a vontade de Deus. Então, tem paz, mas tem paz também que é forçada. Tem a paz de Cristo, que é o árbitro em seu coração. Em tudo que você faz, tem aquela paz, aquela tranquilidade que você está fazendo isto para o Senhor, para a glória do Senhor, não para si próprio, para se promover ou para a sua própria glória. Mas o mais difícil é a sexta: esperar em Deus. Nós somos apressados, não somos? Nosso maior problema é exatamente nós não sabemos esperar. Espera pelo Senhor, fortifica o teu coração, espera pelo Senhor.
Os planos de Deus vão se desenrolando pouco a pouco e você vai dando os passos também pouco a pouco. Espera pelo Senhor, Ele vai fortificar o teu coração. Ele vai te dar aquela paz de Deus que excede todo o entendimento, que vai guardar o teu coração e a tua mente. Aí você vai prosseguir com aquela paz que é o árbitro em seu coração. Você não vai prosseguir na força sua, você não vai prosseguir na marra, você não vai forçar as portas. Você vai entrar por elas, porque sabe que é a vontade de Deus. Então nós temos, em primeiro lugar, os planos de Deus. Nós temos também a provisão de Deus. Verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Duas provisões que eu quero destacar aqui nesse texto. Primeira provisão foi a redenção pelo sangue. Celebrou a primeira Páscoa. E nós lembramos que depois das 9 pragas, quando chegou na última, a morte dos primogênitos, aí todos os israelitas colocaram sangue nos umbrais da porta. E o anjo, o exterminador, o anjo da morte, por causa do sangue, não entrou e matou o primogênito dos israelitas. Salvo pelo sangue, redenção pelo sangue. Eu gosto de pensar também da própria palavra inglesa, né? Passover, quer dizer, passou por cima. E quando nós chegarmos na época da Páscoa, geralmente nós lembramos desse acontecimento. E o povo era para lembrar sempre desse acontecimento. Eles celebravam a Páscoa lembrando da redenção que tiveram através do sangue, já antecipando a redenção em Jesus Cristo. Ao estudar Hebreus, nós já estamos estudando várias passagens sobre redenção. Nós não falamos muito sobre Adão, mas ele foi o primeiro, porque esse sacrifício de uma ovelha foi feita para colocar vestimentas em Adão e Eva. Teve derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Depois, nas duas ofertas que nós falamos pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Esse sacrifício foi mais excelente porque foi um sacrifício de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí nós lembramos que foi aceito diante do Senhor. Depois nós recordamos hoje, o Cloriovaldo também recordou, Abraão. Pai Abraão, pega seu próprio filho, seu querido filho Isaque, oferece ele. E Abraão foi lá, pronto para oferecer, levantou o seu cutelo e estava pronto para sacrificar. Ele obedeceu a Deus até o momento que a voz então disse: não faça isso, tem um cordeiro. Vocês lembram que nós mencionamos que o sacrifício de Abel foi mais um sentido pessoal, pois o sacrifício de Abraão foi mais um sacrifício para a família. Mas aí temos o sacrifício de Moisés. Quando pensamos em Moisés, pensamos em todo o povo que ofereceu sacrifício para colocar sangue nos umbrais ali das portas. Foi necessário matar um cordeiro. E por causa do sangue houve remissão, houve a redenção. A redenção pelo seu sangue. Fé aceita a provisão de Deus. Hoje também não existe outro meio de redenção. Não existe outro meio de propiciação, de estabelecer a paz com Deus. A ira de Deus vem sobre nós, mas por causa da fé no sangue de Jesus Cristo, nós temos a propiciação. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Mas o próximo versículo dá uma segunda provisão. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca.
E é maravilhoso nós pensarmos nesta redenção. Nós mencionamos que foi através de um libertador, através do sangue e através de poder. Quando nós estudamos Êxodo, isso já desde o tempo com o pastor João, eram essas três coisas que nós sempre destacamos. É através do sangue. E o Mar Vermelho também representa o sangue. É através de um libertador. Deus levantou Moisés como esse libertador. E nós temos Jesus como nosso libertador. E através do poder. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu lhe dou é que mudou o meu. Cada um aqui, pela fé em Cristo, teve o poder da transformação. Daquela pessoa que vivia no mundo, vivia escravizada pelo pecado e foi remida pelo sangue de Jesus Cristo. O Mar Vermelho representa isto. Eu sei que eu e Chico somos fãs do livro Salvos pela Vida de Cristo, né? Esse livro é fantástico. É um livro que descreve a vida cristã e mostra como que Faraó, exemplo, é típico de Satanás. Depois apresenta a passagem pelo Mar Vermelho, tipo da redenção pelo sangue. Depois apresenta o período no deserto como o crente carnal, vagando pelo deserto, até que finalmente chega em Canaã, representando o homem espiritual. Salvos pela vida de Cristo. Hoje nós cantamos sobre, eu gosto tanto daquele, fazia tempo que não cantava, né, Ricardo? Fazia tempo. Salvos pela fé em Cristo. Nós somos justificados pela fé. Estamos sendo santificados. E um dia nós vamos chegar lá no céu e vamos ser iguais a Jesus. Amém? Hoje de manhã nós lembramos aquilo, né? O fato de 1 João 3,2 dizer: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. É a provisão de Deus. A redenção é a provisão de Deus para nós hoje também. Deus promete providenciar primeiro a nossa redenção, e daí tudo que vem junto com a redenção. Nós temos todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos a provisão das nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Provisão. Deus promete que vai providenciar para nós. Não só a salvação, mas tudo que vem junto com a salvação. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Nós não temos apenas a salvação, temos junto com a salvação todas as coisas. Ele providenciou isso para nós em Cristo Jesus. Mas notem ainda, e o verso 29, eu terminei aqui, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Nós também temos que confiar nas promessas de Deus. Promessa de proteção, promessa que o Senhor vai nos levar até o fim. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos aqui que creram em Cristo como Salvador receberam a salvação e têm certeza que o Senhor irá completá-la. Mas existem algumas promessas que são promessas incondicionais. Já começamos vendo a Abraão, quando foi prometido a Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem promessas que são incondicionais, mas tem promessas que são condicionais. Tem muitas promessas que têm a palavra se permanecerdes em mim. E as palavras do Senhor permanecerem em você. Pedireis o que quiserdes e você será feito.
Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos certeza que Ele vai responder às nossas orações, que obteremos os pedidos que Ele temos feito. Nós temos promessas muito preciosas. Tem 5 promessas simples que nós temos que sempre lembrar. Dá para contar nos meus dedos desta mão, né? Eu tenho os 10. Mas esses 5 aqui são bem fáceis de lembrar. Salvação. Todos nós que cremos em Cristo temos a salvação. 1 João 2,26 diz que nós temos recebido a vida eterna. 1 João 5, 11 e 12 diz: e esta é a vida eterna que está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Temos a promessa da salvação. Além da promessa da salvação, nós temos a promessa da vida plena, a vida abundante. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena. Nós temos a promessa do Espírito Santo. Vós que sois filhos, sois pais, sabei dar coisas boas aos seus filhos. Nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. No momento que cremos em Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem e habita em nós. Que promessa maravilhosa. Nós temos a promessa também de ter paz. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos a promessa da provisão. E esta provisão, já mencionamos em Filipenses 4,19, mas também Mateus 6,33 é tão conhecido, acho que nós podemos falar juntos. Buscai, vamos falar juntos? Pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Temos a certeza disso. Temos muitas promessas. Eu sei que tem até aquelas caixinhas de promessas, né? Diz que tem mais de 1000 promessas. O que nós temos que tomar cuidado é que algumas promessas são para Israel. Tem muita gente pegando promessas que são para Israel, para ele. Nós temos que sempre saber distinguir entre judeu, gentil e a igreja. E saber qual promessa que é para nós. Pelo menos 366 eu sei que são para nós. Você pode ter uma promessa para cada dia de sua vida. Então nós temos que tomar posse dessas promessas. Deus prometeu, eu acredito, assunto encerrado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Sim, ele vai fazer. Mas algumas observações finais que nós temos aqui em relação a promessas. Primeiro, as promessas, pode passar para o próximo quadro que eu coloquei, não está no boletim, mas eu coloquei aqui. As promessas de Deus são muitas vezes condicionais, já mencionei isso. Tem promessas que são incondicionais, mas tem promessas que são condicionais. Também nós temos que observar se é para o judeu, para o gentil ou para a igreja. Presta atenção nessa palavra se. Se obedeceres a minha voz, se atentares, se guardares os meus mandamentos. Tem muitas vezes a palavrinha se. Essas promessas são condicionais. Recebemos elas quando nós obedecemos, quando nós as seguimos. Segundo, Deus nos oferece promessas para nos ajudar a submeter melhor à sua vontade e a confiar nele. Uma promessa não faz com que Deus se dobre para a nossa vontade. Nós não temos o direito de ficar falando, eu declaro, eu afirmo que isso vai ter que acontecer porque Deus prometeu. Nós não vamos ficar declarando, nós não vamos colocar Deus na parede. Deus responde de acordo com a sua soberania
e de acordo com a sua vontade. Por isso que nós temos que fazer tudo para encaixar dentro da vontade de Deus. Mesmo quando nós oramos, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Muitas vezes nós pedimos para nós mesmos, cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis porque pedis mal, querendo esbanjar nos seus próprios prazeres. Cuidado ao fazer seus pedidos. Tem promessas que são condicionais e tem promessas que são incondicionais. Sua vontade é perfeita. E Deus não vai se dobrar para a vontade do homem. Ele vai sempre fazer o que é melhor para nós. Não é bom isso? Ele vai sempre fazer o que é melhor para nós. Mas ainda uma terceira observação. Não suponha saber precisamente, tem 3 coisas aqui: quando, onde e como as promessas de Deus serão cumpridas em sua vida. Ali eu coloquei as 3, quando, onde e como. No boletim não coloquei, era para você preencher. E nós temos que tomar cuidado nisso. Nós queremos ditar o tempo. O tempo é com Deus. Nós temos que aprender a 6ª coisa que George Miller falou. Qual que é a 6ª? Espera. Espera no Senhor. Fortifica o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não suponha saber precisamente quando, onde ou como as promessas de Deus serão cumpridas em sua vida, mas elas serão cumpridas. Amém, né? Nós temos que nos submeter os planos a Deus. Nós temos que nos submeter aos propósitos de Deus. Nós temos que nos submeter às promessas de Deus. Mas nós temos que caminhar, ir em frente. Muitas vezes nós vamos errar. Lembra quando desviares para a direita, quando desviares para a esquerda, fica sensível à voz do Senhor. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Ouça a voz do Senhor. O barulho do mundo atrapalha a gente ouvir. Deixa nós com os nossos ouvidos insensíveis. A gente fica lá. Gente, Ele fala conosco. De manhã, Senhor, ouves a nossa oração. Ouves a minha oração. Ouve a tua oração. De manhã, Senhor, apresento a minha oração e fico esperando. De novo, irmão, nós temos que esperar. Nós temos que aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Espera no Senhor. Mas planeja. Vai em frente. Escreve a lápis. Deixa Deus apagar e colocar outra coisa, se for no caminho. Submeta seus planos ao Senhor. E tem uma frase que o missionário Cléo me deu. Eu tinha na flâmula no meu escritório, ela sumiu. Mas por muito tempo, no primeiro pastorado nosso aqui, era planejar o amanhã. Não é o mesmo que preocupar-se com ele. Vamos dizer juntos isso? Planejar o amanhã. Não é o mesmo que preocupar-se com ele. Nós temos que planejar. Mas daí submeter esses planos ao Senhor. Deixar Ele preencher aqueles espaços vazios. Tinha um rapaz que estava sendo despedido porque seu serviço não estava rendendo. Acho que vocês já devem ter lido, né? E ele disse, mas eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado tanto, sem parar eu tenho trabalhado. O patrão perguntou, você parou para amolar o machado? Ele disse, não tive tempo, eu precisava trabalhar direto. Eis aí o problema. Você devia ter parado para amolar o machado. Irmãos, nós amolamos através da palavra de Deus. Nós amolamos através da oração. Através do nosso tempo com o Senhor. E aí o Senhor vai nos orientar. Quem está em oração e seguindo a palavra de Deus, sempre vai receber a orientação de Deus. Sempre vai ter diante dele os seus planos. Sempre vai ter diante dele os seus propósitos. Sempre vai ter também as suas promessas. Nós temos que aprender a esperar. Espere então pelo Senhor. Fortifique o seu coração. Espere
pelo Senhor. Que Deus possa abençoar essa meditação ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, foi tão bom para mim só pensando em Moisés, neste homem de fé que no começo atropelou, no começo ele quis fazer as coisas na sua vontade, mas aprendeu. E Pai, nós também queremos aprender, Pai. Aprender a depender de Ti, aprender a esperar em Ti, aprender a fazer a Tua vontade, custe o que custar. Nós temos que pregar a palavra, como os apóstolos diziam, não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido, visto e ouvido. Temos algumas coisas que nós temos que continuar a fazer. E eu peço que o Senhor dê coragem, ousadia, que não temamos o homem, porque o temor do homem arma ciladas, mas que possamos temer ao Senhor somente e fazer a Tua vontade, sabendo que ela sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Oramos em nome de Jesus. Amém.